Salve, salve galera do YouTube, aqui é o Júnior do Pomar e Horta em Vasos. E hoje a gente vai dar algumas dicas básicas para sua horta. Dicas que são muito interessantes e ótimos ser sempre lembrados para a gente ter sempre sucesso na horta e no cultivo aí de maneira geral. Vamos dar uma olhada? A primeira dica que a gente vai dar, olhando nossa horta aqui de maneira geral, é o local onde você vai fazer sua horta. Gente, o mais importante é escolher um local que bata sol. Pegue o local da sua casa que seja o lugar que bata mais sol de todos, para você não ter problema com o sol. Pelo menos cerca de 4 horas por dia de sol. O ideal é que seja um sol da manhã, mas se for da tarde não tem problema também, mas o melhor é o sol da manhã, tá? Então encontre o local que pegue mais sol da sua casa, pelo menos 4 horas por dia, para começar a fazer sua horta, tá? Essa é a primeira dica que eu dou, porque às vezes muitas culturas não dão certo, ficam estranhas, começam a espigar, começam a ficar com talos longos por causa da falta do sol. Aí muitas pessoas me perguntam: Júnior, mas por que minha planta não fica encorpada, né? É porque não tem sol, gente. Não faz fotossíntese, não desce a seiva orgânica, a seiva elaborada para a raiz, o caule fica fraco e aí você tem aquelas plantas horríveis, tá? A segunda dica é quanto ao solo. O solo, tanto em vaso, gente, quanto em canteiro, ele deve ser descompactado, ele deve sempre se manter assim, descompactado, com a maior quantidade de matéria orgânica possível. As suas plantas, elas gostam muito de matéria orgânica, tá? Então mantenham esse solo descompactado, sempre coberto por matéria morta, tá? Coloquem palha em cima aí para que o sol não evapore seus nutrientes, para que o sol não deixe evapore a sua umidade da sua terra. Então descompacte sua terra e mantenha ela sempre com uma cobertura morta de palha, pode ser palha ou pode ser outro resíduo que você tem aí em abundância na sua casa, tá? Outra dica muito importante é a adubação. A adubação, ela pode ser feita, gente, constantemente, principalmente com adubos orgânicos, que são adubos menos concentrados, porque a gente usa na nossa horta. O ideal é que a gente fique adubando, a cada 15 dias a gente adube nossas plantas, e adube com os nutrientes necessários. Muito cuidado com dicas dos canais que às vezes dão dicas de adubos mirabolantes. Por exemplo, vamos fazer um adubo aqui apenas com cascas de ovos, ou adubos com água de legumes, ou só com casca de banana. Cada um desses adubos fornece um tipo de nutriente, e às vezes esses nutrientes não são completos. Então não dá pra gente só adubar com aquilo lá. Eles fornecem nutrientes? Fornecem, mas são alguns nutrientes. Por exemplo, as cascas, elas vão fornecer potássio, vão fornecer alguns outros, mas, por exemplo, nitrogênio é muito fraco. Se você for usar numa alface, por exemplo, você precisa de uma carga legal de nitrogênio. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com a adubação correta e constante. Bom, beleza. Vamos para mais uma dica, que é a questão do consorciamento de hortaliças num canteiro, tá? O ideal é que você ponha vários tipos de hortaliças no mesmo canteiro. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui os tomates, já dando, no mesmo canteiro, tomatinho lá, tal. Tem ali a nossa alface, um pé de feijão, um pouquinho de salsinha, um morango aqui. Você vai juntando um monte de coisa. Por que você vai fazer isso? Por exemplo, um hortelã aqui, junto com um monte de alface, junto com um pezinho de arruda, junto com o tomilho, com o manjericão, com outra salsa, com as verduras aqui. Vai juntando várias coisas, gente, porque aí as pragas
cada praga detesta alguma coisa. E aí, se você tiver essa variedade, às vezes a praga não ataca porque está perto de outra coisa que ela não gosta. E aí você consegue livrar o seu canteiro do mal maior, mas sempre respeitando o espaço. Aqui, ó, vocês percebam que esses vasos estão mais juntos, né? Mas é porque estão em vasos mesmo, não estão no canteiro, ó. Então, são os pets. Eu coloquei aqui porque essa parte do canteiro tá descansando, porque eu adubei recentemente e agora está descansando o canteiro para eu fazer um novo plantio. Ali não, ali tá bem separadinho tudo, que é cada planta tá com o seu espaço. Esse tomate aqui tá em cima, vocês verem de um pé de alface, mas é que na realidade ele tava plantado aqui, ó, e ele foi escorregando ali, eu deixei ele, mas ele tá tirando nutrientes dessa parte aqui. É que vocês, aqui ó, o caule dele, tá vendo? É isso aí. Tem que cada uma ter o espaço adequado para se desenvolver, tá, gente? Não plantem tudo junto, que você não vai conseguir bons resultados. Vai ficar aquela planta mirrada, horrível, que não consegue se desenvolver, tá? A próxima dica é com relação à irrigação. A irrigação é outra que deve ser levada em conta, o solo, tá, gente? Eu, assim, experiência minha, eu rego uma vez ao dia de manhã, mas quando tá muito quente, às vezes eu tenho que vir aqui regar à tarde também, tá? E qual que é o controle que você faz? O controle, gente, é sempre o nosso dedo, tá? Sempre o nosso dedo na terra. E coloque o dedo na terra e veja, afundem o dedo lá na terra, tá? E veja como sai. Se você sentiu a umidade nesse seu dedo, porque as raízes das hortaliças geralmente elas não são muito compridas, né? Então dá para você sentir lá no fundo como que tá a sua terra, ó. No caso a minha aqui, ó, tá bem úmida. Eu tô sentindo a umidade, então é porque eu já reguei hoje cedo, tá? Então eu não preciso regar de novo. Agora, se à tarde eu chegar aqui, colocar o dedo aqui e sair minha mão sair seca, sem manchar assim, ó, pela terra, gente, reguem, tá faltando água aí, tá? Cuidado para regar em excesso, porque quando você rega em excesso, se for as raízes podem apodrecer dentro da terra se você estiver regando em excesso, e cuidado com a drenagem do vaso também. O vaso bom, mesmo esse vaso grande aqui, ó, que isso na realidade é um vaso, né? Para quem tem muita gente que pede para eu mostrar esse vaso aqui. Esse vaso aqui, ó, é um vaso como qualquer outro. Ele tem camadas de drenagem e escoamento, igual todos os vasos, tá? Isso aqui era um material de inox que eu peguei num ferro velho, que eu comprei num ferro velho. E se não me engano, era um lugar onde tomava água. Não sei se era gado que tomava água, eu não sei. E aí eu tirei e fiz uma base de madeira, pintei tudo bonitinho, ó, e fiz uma base de madeira bem legal. E aí valeu a pena, porque deu pra gente cultivar muita hortaliça aqui, cultivar muita coisa. E é bem fundo, dá pra cultivar as culturas de solo também. Bom, essas são as principais dicas, tá? Quando vocês escolherem algo em vaso, não reutilizem a terra sem uma preparação, tá, gente? Se você colheu, por exemplo, uma alface naquele vasinho, pegou essa alface aqui, colheu, tal, nesse vaso. Aí o que você vai fazer? Pega essa terra, mistura com adubo novamente e aí coloca no vaso de novo, tá? Para outro plantio. Não usem a mesma terra excessivamente do vaso, sem uma preparação, sem uma adubação, tá? Bom, isso foi mais uma dica do canal. Quem gostou, dá aquele like. Se puder, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, que ajuda muito mesmo. Olha nossa berinjelinhas. E fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.